O Por Elas recebe agora a jornalista e escritora Pauline Torti. Nós vamos conhecer os detalhes de sua obra e saber um pouco mais sobre os seus projetos literários. A escritora brasiliense Pauline Torti é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília. Seu livro, Erva Brava, foi vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos da Arte e o romance Allegro Manotropo foi semifinalista do prêmio Oceanos de Literatura em 2017. Pauline, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai ser uma satisfação conversar com você, Elis. Você é uma escritora muito relevante aqui em Brasília, então é uma honra para a gente te receber. E eu percebo que você, esse seu interesse pela literatura vem de longe. Começou muito cedo, é isso mesmo? Começou cedinho. Na casa em que eu cresci, eu era a única criança, né? Por parte de mãe, eu sou filha única, então naquele ambiente a minha principal companhia acabou sendo a biblioteca, né? Os livros. Eu tive a sorte de crescer numa casa onde não se tinha tanta grana, mas se tinha essa prioridade, né? A prioridade dos livros. E era a década de 80, peguei ali aquela época do Círculo do Livro, não sei se você chegou a ver, Sim. Né, que era uma espécie de clube de assinatura, mas diferente dos clubes atuais, em que uma curadoria escolhe os livros para você, chegava uma revistinha, né, tipo a Avon, em que você escolhia os seus títulos, daí uns dias a representante levava, né, entregava esses livros. E para mim eram os melhores dias, assim, né, quando eu via chegarem os livros que eu tinha escolhido naquelas revistas. Então esse é um primeiro momento, né, o momento da descoberta da leitura. E aí a escrita, acho que ela vem como consequência, né, vem num segundo momento. Só escreve bem quem lê muito, então essa leitura trilhou para que você se descobrisse como escritora? Eu acho que a descoberta como escritora vem um pouquinho mais para frente, embora eu tenha sempre flertado, né, com a escrita. Então, com 6, 7 aninhos, eu já brincava ali de escrever os meus primeiros livrinhos e tal. Na adolescência, eu escrevia poesia, ganhei uma máquina de escrever, estava sempre com ela ali para cima e para baixo. Mas eu acho que a decisão mesmo, né, o entendimento de que vou fazer disso, né, de fato, um ofício, veio há não muito tempo atrás, há talvez 6, 7 anos, um pouco mais, né? Foi um momento em que eu resolvi tirar as coisas que eu vinha fazendo da gaveta também. E aí você tem trilhado uma carreira onde você é muito atuante. Eu diria até, a gente pode dizer que você é uma ativista na literatura. E isso remete a uma questão importante, que é a questão da representatividade, da visibilidade da mulher nesse espaço. Sim. Na sua avaliação, como as mulheres podem ocupar melhor esse espaço e por que é importante que nós leiamos mais mulheres, livros, né, de mulheres? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo assim, na literatura para as mulheres, né? Eu acho que o mercado editorial tem olhado para as autoras, as pessoas têm se interessado, né, pela escrita empreendida por mulheres. Cada vez mais a gente vê clubes de leitura adotando livros escritos por mulheres, né? Então, o momento, apesar de ser um momento difícil, né, que a gente está atravessando assim, enquanto coletivo humano, nesse aspecto da literatura de uns anos para cá melhorou. Várias coisas acho que influenciaram, né? O surgimento de pequenas editoras que passaram a apostar em vozes, em autoras que talvez as grandes casas ainda não tivessem olhado para elas, né? E o próprio protagonismo dos leitores que se organizam, né, promovem clubes, mesas de discussão, hoje com internet, depois da pandemia, né, tantas lives acontecendo. E é uma grande dádiva, eu acho, a gente ter essa pluralidade, né, não só mulheres, mas, enfim, uma diversidade de vozes, né, também livros escritos por pessoas indígenas, né, pessoas LGBTQI+, negros, enfim. E eu acho que quanto maior a diversidade, né, no universo de livros publicados, maior é a possibilidade daquele leitor que de repente nunca gostou de nenhum livro encontrar aquele que vai tocá-lo. Eu acho que se você não gosta de ler, não é que você não gosta de ler, você não encontrou o seu livro, aquele livro que é para você.
Claro que tem aí outras questões, né? Para ler bem, a gente precisa ter tido uma educação formal de qualidade, tem que ter fluência na escrita. É difícil a gente gostar de ler se a gente não entende muito bem o que está sendo escrito. Mas a partir do momento que isso, né, seja resolvido, a gente ter acesso assim a histórias tão diferentes umas das outras, escritas por pessoas tão diferentes umas das outras, é muito importante. E a voz, né, das mulheres, embora eu não acredito que exista uma dicção própria feminina, né, um jeito de escrever de mulher, não acredito que haja isso, eu acho que há uma perspectiva, um ponto de vista que é interessante, né, e que não vinha sendo muito explorado, né, pelo mercado editorial. Nessa questão, então, da perspectiva mais específica, você tem uma identidade muito forte com Brasília. Como que a cidade influencia a sua obra? Eu acho que influencia da mesma maneira que influencia na minha personalidade, né, na pessoa que eu sou, porque o espaço onde a gente vive, a forma como a gente é criado, né, Brasília com esses espaços muito amplos, o povo também muito afeito assim à privacidade. Eu acho que é a cidade brasileira onde as pessoas mais prezam pela privacidade. Muitas vezes não se sabe nem o nome do vizinho, né, o que é uma coisa um pouco estranha, talvez não muito boa até em alguns momentos. Mas é um jeito, né, de ser. Quem vem aqui pela primeira vez percebe o jeito de ser brasiliense. Ah, o brasiliense combina e não vai, né, alguma coisa assim. Enfim, tem uma cultura própria, um modo de se estar na cidade, e isso acaba aparecendo, né, de alguma forma, até na sua maneira de narrar, né. Eu tenho uma forma de narrar que é, os meus narradores, em geral, eles tomam um certo distanciamento, né, daquilo que está sendo contado. Talvez ser brasiliense tenha me influenciado um pouco nisso também. Pauline, eu li um livro de um escritor francês, André Gide, e ele falava o seguinte, que quando a gente escreve algo, a gente renuncia a muitas outras possibilidades. O que norteia, né, o que sustenta as suas escolhas em relação à sua narrativa e mesmo aos personagens? Eu não tenho uma consciência plena, né, daquilo que me aproxima de determinados temas, mas, por exemplo, no livro mais recente que eu escrevi, que se chama Erva Brava, é um livro de contos, há um conto chamado Má Sorte, que narra o soterramento de um trabalhador num silo de grãos, num silo de soja. Essa narrativa surgiu da leitura de uma matéria de jornal, né, uma leitura de uma grande reportagem do João Felé na BBC, em que ele relatava a morte silenciosa de trabalhadores em silos de grãos no Brasil. Aquilo me impactou muito, e quando eu vi, eu estava dando um tratamento literário, né, para aquela situação, que é a melhor forma, pelo menos, que eu tenho de refletir sobre isso, né, de propor esse assunto para as pessoas, né, com quem eu abro esse diálogo aí por meio da literatura. Mas há outros que vêm de memórias de infância. Há um deles, por exemplo, um dos contos do Erva Brava, que se chama Titã 125, que tem um protagonista que se chama Neverson. Esse conto foi escrito para o nome. Eu ouvi esse nome, achei esse nome curioso, Neverson, e guardei, e num determinado momento eu escrevi uma história para o nome, para esse personagem que ia querer muito uma coisa e não ia conseguir, já dando um spoiler, né? E aí surgiu assim. Então, acho que cada narrativa tem ali o seu estopim, né? Tem a sua semente. Tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Leila Slimani, uma franco-argelina. Ela deu uma entrevista no podcast da Shakespeare Company recentemente, que é uma livraria importante, e ela fala: não sou Deus dos meus personagens, né? Eu não sei tudo sobre eles, né? Um pouco a gente mais segue os personagens do que define aquilo que eles vão fazer, né? Num processo de escrita, acho que todo mundo que escreve deve identificar isso. Você está escrevendo, planejou uma coisa, mas quando vai ver, apareceu outro personagem, ou o seu protagonista tomou uma decisão diferente daquela que você havia planejado. Isso vai acontecendo mesmo no ato, né, da escrita. Então, há coisas que não são muito escolhidas, elas simplesmente vêm. E tudo isso é muito desafiante, esse processo criativo. E eu te pergunto outro desafio: é muito difícil publicar e divulgar livros aqui em Brasília? E sendo mulher, é mais difícil ainda? Bom, eu tive duas experiências muito diferentes, né? O meu primeiro romance, O Alegro Mas Não Tropo, foi publicado por uma pequena casa editorial do Rio de Janeiro.
E sendo uma casa pequena, uma editora considerada independente, eu precisei muito colocar o livro embaixo do braço, eu mesma comercializava, né? Não estava muito presente nas livrarias, então as pessoas me pediam, eu ia aos correios e enviava. Era um processo quase artesanal, apesar de ser um livro, né, publicado, editado numa gráfica e tal, né, feito numa gráfica. O processo de circulação dele dependia muito de mim, né, do que eu podia fazer com esse livro. E aí é claro que o alcance dele acaba sendo um pouco menor, porque eu sou só, né, uma pessoa. Agora, o meu segundo livro, o Erva Brava, já saiu para uma casa editorial maior, que é a Fósforo, lá de São Paulo, em que toda a parte comercial é muito bem cuidada pela editora, né, a parte de divulgação. Então, acaba sendo um livro que tem mais visibilidade, né, está nas livrarias. Eu acho que isso tudo ajuda bastante, eu acho que faz muita diferença. Em relação à escrita ser feita por uma mulher, eu acho que aí é mesmo um trabalho de formiguinha, né, de aos poucos ir desconstruindo essa ideia de que mulheres escreveriam sobre amenidades, né, ou sobre os assuntos da casa, né, que os homens sim escreveriam as grandes sagas e os assuntos interessantes, né, porque eu acho que tem um pouco isso ainda no imaginário. Isso eu acho que falta trabalhar um pouco, e nós como mulheres, como autoras também, eu acho que é importante a gente entender que a gente pode escrever sobre qualquer assunto, que a gente pode fazer, né, oferecer o tratamento que a gente quiser a uma história, né? Não estamos presas a temas de mulheres, nem a, né, uma voz de mulher, porque isso eu acho que seria uma armadilha, né? Uma segunda prisão, não seria interessante. E você citou Erva Brava, e é um livro, uma obra premiada pela Associação Paulista de Críticos da Arte. O que a leitora pode esperar desse livro? Então, eles são livros de contos, né, que são narrativas breves, são 12 pequenas histórias, mas, ao contrário de um livro de contos que normalmente a gente encontra por aí, né, em que cada conto tem o seu ambiente, né, tem o seu universo, sua atmosfera, e eles podem ser lidos de forma independente, no Erva Brava todos os contos se passam no mesmo lugar, que é uma cidade pequena, no interior de Goiás, uma cidade fictícia chamada Buriti Pequeno. Embora você possa ler as histórias, né, de maneira independente, nada impede que você leia, por exemplo, o penúltimo conto ao invés do primeiro, né, leia na ordem que você quiser. Eu acho que todos eles tratam de um mesmo fenômeno, que é essa cidadezinha que está num momento de desencanto, né, em que as benesses e os problemas das grandes cidades começam a chegar nesse lugar e a população ali tem que aprender a sobreviver a isso, a lidar com isso, né? Tem a parte boa, mas também tem uma parte muito desafiadora, com o avanço da fronteira agrícola, né? Ao redor dessa cidade, que é uma cidade pequena cercada de zona rural, a chegada do crack, que é uma coisa que a gente tem visto muito, né, nos pequenos municípios brasileiros, uma juventude ali que não sabe muito o que fazer da vida. Enfim, é essa cidade que está passando por essa transformação, esse desencantamento. Parabéns pela premiação, Obrigada. pela sua garra de aceitar esse desafio, que é colocar essa realidade aí nessa obra. E fica, né, o convite a todas as leitoras para acompanhar o seu trabalho, e assim, espero ter a oportunidade de recebê-la aqui no programa outra vez. Obrigada, Elis, vai ser uma honra. Obrigada pelo convite. Mulheres, escrevam. É isso.